que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite. Estamos chegando aqui para mais um episódio de Jesus no Lar, né? Dessa vez nós vamos passar por uma casa de um pastor de cabras e seguir até o Monte das Oliveiras. Pedir para vocês curtirem as nossas páginas lá, por favor, tanto no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. O Pablo vai colocar a artezinha aí. Vocês dão esse joinha para ajudar a levar cada vez mais a mensagem. É um momento histórico muito impressionante, com grandes aprendizados, né? Eu gostaria de alertar assim, e uma coisa que eu fiquei bem impressionado é que cada detalhe, assim, em toda a história, em todos os episódios que a gente contou, tiveram grandes aprendizados a todo momento, mas agora é impressionante como cada detalhe tem um aprendizado, né? E se pudesse ter um episódio para cada detalhe seria bom, mas aí teria uns 200 episódios, igual a série que o Pablo já fica a dica para o ano que vem. Então agora pequenos detalhes com grandes ensinamentos. Então vou passar a palavra para o nosso querido PH. É interessante a gente perceber que a riqueza de detalhes das passagens de Jesus, não é? Quando a gente se apega a cada palavra, a cada ideia que é apresentada, nós nos enriquecemos, né? Intelectualmente, mas espiritualmente também. E quando a gente vai analisar as obras espíritas, as obras que os nossos amigos trouxeram para nós do outro lado da vida, a gente vai perceber que esses detalhes eles vão se expandindo de uma forma que nos engrandece ainda mais e a gente consegue perceber a nossa pequenez, né? Porque eu acho que é muito difícil que a gente, em uma única existência, consiga perceber todas as nuances das palavras de Jesus. Porque se a gente se apegar, por exemplo, só a Emmanuel, o quanto Emmanuel, vamos dizer assim, destrinchou as palavras de Jesus com as suas obras, a gente já fica impressionado. E aí a gente vai para Joana de Ângeles, né, para Amélia Rodrigues, para Humberto de Campos, e a gente vai se enriquecendo cada vez mais. Então é preciso que a gente perceba que nós só estamos trazendo alguns detalhes, alguns pequenos detalhes para um estudo que é vastíssimo, um estudo para diversas existências. E aí a gente vai pegar um livro que não é tão conhecido, do Humberto de Campos, chamado Contos desta e de Outra Vida. E lá a gente vai perceber que Jesus está na casa de um pastor de cabras, chamado Obed. Logo depois em que Jesus tinha sido recebido com bastante festividade às portas de Jerusalém. Então Jesus adentrou as portas de Jerusalém, né, montado em um jumentinho. Ali ele foi recebido com toda a sua glória, porque o povo havia percebido a grandiosidade espiritual de Jesus e os feitos que Jesus havia realizado. Então a esperança daquele povo estava completamente renovada. E ele vai para a casa desse guardador de cabras para passar vamos dizer assim, um momento ali, e ele recebe uma visita muito especial, que é a visita de um homem chamado Efraim ben Assef. Esse Efraim, ele era um soldado de Israel, e ele buscava lutar contra o poder de Roma de uma maneira mais contundente, vamos dizer assim, tentando revidar de maneira violenta tudo aquilo que Roma havia feito ao povo judeu. E aí, o objetivo dele é ampliar sua capacidade de resistência contra o jugo de Roma. E ele vai até Jesus, porque se Jesus está sendo bem recebido pelo povo, se Jesus está sendo bem visto pelas pessoas, talvez Jesus poderia o auxiliar com as suas palavras de sabedoria, já que ele já estava sendo visto como um grande profeta, e também poderia o auxiliar de outra maneira, já que, sendo conhecido pelo povo, se ele apoiasse a causa da rebelião contra o poder de Roma,
se Jesus apoiasse essa causa, Efraim conseguiria o maior número de soldados para sua resistência. E aí, ele já vai ao encontro de Jesus, na casa desse pastor de cabras, trazendo uma série de questionamentos, tentando demonstrar tudo aquilo que o povo judeu sofria na época, e principalmente, de maneira particular, ele próprio. Ele diz o seguinte: mestre, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. Ou seja, ele está tentando demonstrar que ele tem uma certa humildade para que ele receba as palavras de sabedoria de Jesus, para que ele seja aconselhado. E aí ele diz: como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? E a gente vai reparar nos detalhes que Humberto de Campos coloca na sua descrição. Ele, o grande cronista da espiritualidade, ele vai dizer que Jesus responde da seguinte forma: pondo o olhar translúcido sobre Efraim, é preciso ser mais humilde e servir mais. Então repara, Efraim ressalta o orgulho dos seus inimigos, e Jesus diz que é preciso lidar com isso de maneira humilde e servir. E aí Efraim, já um pouquinho mais, vamos dizer assim, incomodado, pergunta: Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência? E Jesus responde: é preciso mais brandura e servir mais. A cada questionamento de Efraim, em que ele demonstra que o poder de Roma está castigando o povo judeu, Jesus responde com uma antítese, com uma palavra que vai tentar suavizar e fazer com que se lide com aquele problema de uma maneira diferente. E Efraim, claro, ele continua com cada vez mais colocações pesadas. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade. E Jesus responde: é preciso paciência e servir mais. E os assassinos, que comportamento adotar junto àqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? E Jesus responde: é preciso perdão e servir mais. E aí, exasperado, desesperado, revoltado, porque ele buscava um revide político contundente contra o poder de Roma, ele pergunta para Jesus: mestre, o que você pretende dizer com servir mais? E aí Jesus chama uma das crianças que estava perto dele, acaricia essa criança e diz, com a maior calma e paciência do mundo, diz: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Que lei é essa? A lei divina. Ele não está preocupado com a lei dos homens, com a lei falha dos homens, que castiga de maneira completamente injusta, porque busca simplesmente causar mais dor e sofrimento àqueles que já têm dores na sua vida. E ele responde: desse modo não temos outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes. O que ele está dizendo? Para lutar contra o poder de Roma, é preciso acolher aqueles que sofrem, e não combater violência e ódio com mais violência e mais ódio. E aí esse chefe israelita, esse grande soldado de Israel, que era Efraim, ele sai da casa do pastor de cabras com imenso desprezo. Ele nem se despede de Jesus. E por que isso tem ligação com o Jardim das Oliveiras? Com o momento em que Jesus é preso. Porque uma das pessoas que é responsável pela prisão de Jesus, às vezes a gente vê em alguns filmes retratando que são os soldados romanos que prendem Jesus. E na verdade não, são os soldados do Sinédrio.
são soldados do poder de Israel. E um desses soldados era Efraim. E ele, tomado de ódio, lembrando daquele momento em que ele se encontrou com Jesus, e Jesus o respondeu para agir com brandura, com paciência, com calma, com humildade, buscando servir aos semelhantes, ele pergunta sarcástico quando ele prende Jesus. Ele é o responsável por algemar Jesus. Ele pergunta: não reages, Galileu? Com todo o sarcasmo que ele poderia colocar no seu tom de voz. E Jesus olha para ele com um olhar tranquilo, aquele olhar translúcido, que desnuda a alma humana, e diz para Efraim: é preciso compreender e servir mais. Ele mostra que é preciso acalentar o coração dos que sofrem. E ele consegue perceber em Efraim mais uma pessoa que está vivendo um momento de dor e de sofrimento. E que, é claro, olha para Jesus e percebe um inimigo, quando, na verdade, o que ele deveria perceber era aquele que seria o responsável por auxiliar na sua libertação e na libertação do seu povo. Não no sentido físico, não no sentido material, não trazendo a revolução tão desejada, mas sim trazendo uma revolução na alma, uma libertação no alcance mais um pouquinho do reino de Deus aqui na Terra. E nós estamos falando de uma paz que é trazida para a alma e não por meio de revoluções, por meio de rebeliões materiais, onde isso causaria mais dor e sofrimento. Jesus era revolucionário, mas era um revolucionário do coração. O que ele buscava era justamente que nós alcançássemos a parte divina que habita dentro de nós. E ele tenta fazer isso com Efraim. Mesmo naquele momento em que Efraim mostra sarcasmo, ele está ali disposto a dar uma lição de sabedoria, mostrando que é preciso que Efraim acalme o seu coração e perceba que há pessoas que precisam ser acolhidas. Não precisam ser torturadas, não precisam ser castigadas, nem presas. Elas precisam de perdão, de paciência, de humildade, benevolência e amor. Muito bom, PH. Voltando um pouquinho no tempo, nessa ordem cronológica que você fez, a gente vai voltar no momento lá da última ceia, né? Um dos discípulos sai, né? Que é Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele tinha uma característica de ser um homem prático, um homem de negócios, né? Ficou responsável um tempo por ser o tesoureiro do grupo. E ele tinha objetivos que Efraim, tinha objetivos de revolução. E ele conviveu com Jesus durante 3 anos. Aí, ele conhecia todo o poder de Jesus. Jesus, eu acho isso engraçado, que quando chegou no século 20 e 21, um montão de escritores vão descobrindo Jesus. Aí vem livros do tipo Jesus, o grande contador de histórias. Jesus, o maior pedagogo que existe. Jesus, o filósofo. Jesus era isso tudo. Um poder de oração de uma forma suprema que deixou aí, né, as boas aventuranças até hoje podem reger a nossa vida. E Judas enxergava todo esse poder de Jesus. E aí no capítulo... Só olhar aqui para não errar. No capítulo 24 do Boa Nova, a ilusão do discípulo, vai falando sobre essa conversa de Judas e Tiago, outro discípulo. E Judas já vai mostrando essa inquietação de querer que Jesus fale para os poderosos, que Jesus se una aos poderosos para conseguir implantar o seu reino. E o outro discípulo vai falando para ele: Judas, mas ele já disse que o reino não é deste mundo. E metade desse capítulo vai se baseando nisso, do discípulo tentando mostrar para ele o verdadeiro reino de Jesus e ele sem entender. Então, as motivações de Judas são políticas, né? Eu até separei um trecho aqui para ler, bem pequeno, que é: Judas, depois que entregasse Jesus, ele tinha o seguinte objetivo: depois de atingir o alto cargo com que contava, liberaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Então, ele achava que ia conseguir, e Jesus
ia converter todo mundo e eles iam libertar Israel, e não era isso que era para acontecer, né? Esse não era o reino. Mas durante aqueles 3 anos de aprendizado, ele conseguiu ver toda aquela força, toda aquela superioridade, todo aquele exemplo, mas só que aquilo ali não foi para o interior dele de maneira clara. Aí tem um quadro muito famoso do Leonardo da Vinci, né? A Última Ceia. É muito interessante que o mesmo modelo que serviu para ser pintado como Jesus, ele também foi pintado como Judas. E mostra 2 momentos de uma encarnação, né? No momento que ele foi pintado como Jesus, era um momento que ele estava mais suave, mais pleno, vibrando de forma mais alta, mais voltado ao mundo espiritual, né? Podemos dizer, mais voltado ao reino de Deus, de coisas que não são desse mundo. No segundo momento, quando ele é retratado como Judas, ele está num momento de escolhas equivocadas, no momento em que ele recorre às coisas do mundo, e ele está muito, muito triste, amargurado, sem achar um caminho. Então, isso aí demonstra que dentro da nossa caminhada, por mais que a gente saiba de todos os conhecimentos, às vezes a gente vai oscilar dentro dessa caminhada, né? E vai depender de escolhas que a gente possa fazer. Tanto aí, né, o modelo que serviu para ser pintado nesse quadro, quanto o Judas, eles oscilaram dentro de uma encarnação, o que pode acontecer com todos nós. A gente vê com o exemplo de Judas e Efraim, no caso, eles não conseguem entender a máxima da mensagem, eles não conseguem entender que a transformação é interior, né? Aí a gente vai cair lá naquele defeito muito grande que a gente tem ao orgulho, né? Então Judas se achou muito importante a ponto de tomar uma posição política para poder levar Jesus junto com ele. Aí foi o grande equívoco, né? Conhecendo todo aquele poder, mas eu acho que quando ele viu toda aquela grandeza, ele achava Jesus muito humilde, muito bondoso para tentar fazer a revolução da forma que ele queria, mas a revolução era de outra forma, Jesus nunca ia tomar na força, né? Então fica esse aprendizado que Judas deixou aí pra gente, nessa escolha equivocada que qualquer um da gente, né, poderia fazer na falta de entendimento da mensagem, na falta de entendimento verdadeiro do reino de Deus, que é um reino que nasce dentro dos nossos corações, não é feito de pedras ou de ouro ou de qualquer coisa. Vou passar a falar agora. Fala. Não, é interessante, Leandro, a gente perceber que é preciso que a gente analise o que a gente está fazendo com Jesus que a gente conhece. Não é porque hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre vamos dizer assim, a real natureza de Jesus. Porque ao longo da minha trajetória, né, de vida, eu fui conhecendo Jesus sobre diferentes religiões. E aí eu disse que o valor que a doutrina espírita tem para mim foi essa questão de mostrar um Jesus que era muito próximo das pessoas, que estava buscando acolher a todos. E aí quando a gente vê que a palavra de Jesus é utilizada para poder, vamos dizer assim, comprovar ou reverberar situações políticas, econômicas e sociais que nada tem a ver com a mensagem dele, a gente percebe que se isso aconteceu no tempo dele, por que isso não aconteceria hoje, né? Depois de muito tempo, passado muito tempo, isso acontece. Isso aconteceu e acontece. E é preciso que a gente se apegue a esse Jesus sublime, o sublime amigo que está sempre próximo dos sofredores. E isso não é preciso você ler nas entrelinhas ou ser um grande estudioso. Basta você analisar esses pequenos detalhes, essas passagens que a gente encontra, para você perceber o quão magnífico era Jesus no trato com os outros. Ele era um ser profundamente empático. E tudo que ele pede da gente é empatia com os nossos semelhantes. Sim, esse daí vai ser o grande diferencial do nosso tempo, porque hoje em dia a gente tem o conhecimento e a doutrina toda para nos mostrar que a gente tem que ter discernimento, né? E a questão de se colocar no lugar do outro, né? Aí você vai conseguir compreender que se sujeito tal está falando isso, aí você pensa, Jesus faria isso? Nunca, né? Nunca faria aquilo dali. Então, não é amando de Jesus. A palavra está deturpada ali dentro desse momento. Então, hoje em dia,
mais do que antigamente, será mais cobrado da gente, porque a gente tem um conhecimento e tem que usar o discernimento, a lógica, para entender a mensagem de Jesus, que hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade de saber. Jesus não faria isso, pelo amor de Deus. Então, né? Mas é isso aí, PH. Bem explicitado. E o interessante, tanto na fala do PH quanto na sua, Leandro, e agora esses dois comentários eles ressaltam isso, é que o estudo de hoje é basicamente sobre livre-arbítrio, né? Sim, e a sim. gente está tentando mostrar que livre-arbítrio tem direcionamento de Jesus, porque foi isso que ele fez, né? Como um grande irmão, como um grande amigo, ele veio para mostrar qual era o melhor caminho. Mas você tem a opção de seguir pelo outro, porque você é livre, mas você vai colher as consequências disso, né? Então, toda essa passagem de Jesus, né? Como você falou no início, cada vez mais, quando a gente se aprofunda, né, a gente vai vendo o significado, o simbolismo de cada parágrafo, de cada palavra, de cada intenção de Jesus. Então, é algo belíssimo, né? E a doutrina espírita ainda tem, né, a gente tem os Humberto de Campos, a Amélia Rodrigues, que vai trazer os detalhes, as nuances para a gente, vão deixar a gente mais inteirados dos detalhes e faz com que a gente consiga ter, né, realmente racionalizar qual o melhor caminho com base no que Jesus falou, né? E o que eu vou comentar agora é até, né, seguindo essa trajetória, né, é a hora que Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, né? E aí eu vou fazer uma leitura rápida só da passagem, porque eu acho que tem trechos aqui que eu acho que é interessante para a gente destacar. A passagem eu vou fazer a leitura em Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42, mas também está em Mateus e em Lucas. A tradução que eu estou usando é do Haroldo Dutra Dias. Dirigem-se a um lugar cujo nome é Getsemane, e ele diz aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu estiver orando. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar atônito e a angustiar-se. Diz a eles: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai. Indo um pouco adiante, prosternava-se sobre a terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele a hora. E dizia: Abba, Pai, tudo que é possível a ti, afasta de mim esta taça. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele vem e os encontra dormindo. E diz a Pedro: Simão, dormes? Nem uma hora foste capaz de vigiar? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Novamente, depois de sair, orou dizendo a mesma coisa. Após vir novamente, os encontrou dormindo, pois os olhos deles estavam sobrecarregados e não sabiam o que responder. E vem pela terceira vez e lhes diz: dormi o restante e descansai. Chegou a hora, é o bastante. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que está me entregando. Então, essa passagem é muito interessante porque, mais uma vez, ressalta essa questão não só da questão do livre-arbítrio, mas aquela frase que a gente fala sempre, né, do vigiar e orar, né? Jesus vai para o Getsemane. Getsemane é um campo dentro do Monte das Oliveiras, né? E convida 3 dos discípulos, né? A gente já falou isso em outras oportunidades, que sempre Pedro, João e Tiago, que são convidados para acompanhá-los em determinados momentos, né? E aí, naquele momento, Jesus só pediu para eles ficarem ali vigiando. Vigiar é ficar em sentinela, né? Prestar atenção, ficar alerta, orar com ele, né? Conectar a mente. E a primeira coisa que a gente pensa é que Jesus subiu ao monte, né? E aí aquilo tudo que a gente já falou da casa mental, né? Para conectar com Deus, para conectar com o alto, a gente precisa subir o nosso padrão de vibração. E naquele momento, aquela energia toda que ele estava sentindo da traição, né? Traição, que ele já sabia que ia acontecer, enfim, como a gente já falou. E realmente ele estava mostrando mais uma vez a lição do sacrifício, né? E a única coisa que ele pediu para os discípulos foi: fica comigo, vamos vigiar e vamos orar. E todos eles dormiram. Todos eles dormiram, nenhum dos 3 conseguiu ficar acordado. E é interessante porque ele fala isso da tentação, né? Que a tentação do sono. Ele pede para ficar acordado, mas os olhos deles estão tão pesados que eles não conseguem lutar. E aí mostra muito essa questão do nosso espírito mesmo, né? Quantas tentações a gente encontra pelo caminho, né? Quantas provas a gente se depara e como que a gente está fazendo essa relação tendo Jesus como modelo? A gente está vigiando para se
proteger, né, da melhor maneira possível, para a gente estar conectado com os nossos amigos espirituais, a gente está fazendo a nossa prece para receber as melhores intuições desses amigos. E é isso que Jesus vai ressaltar para a gente, né, do vigiar e orar. Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas ações, e tendo ele como um modelo deveria ser muito mais fácil. Mas como vocês mesmos já colocaram, né? Quantas vezes a gente escorrega, né? Quantas vezes a gente deixa o sono da ignorância ou o sono dos nossos preconceitos, das nossas sombras interiores mesmo, né? Falarem mais alto que a gente, serem esse olho de a gente de ver que está à nossa frente, né? Que é Jesus que está ali rezando e pedindo para a gente estar junto. Enfim, eu estava aqui fazendo as anotações para o estudo até conforme... Oi, fala. Só uma palavrinha, que Pode interessante falar. Como desde a última ceia, né, até esse momento aí, toda vez que Jesus fala, ó, é chegado o momento, sabe? É chegado o momento da minha partida, é como se eles não quisessem aceitar que esse momento triste estava chegando, sabe? Sim. Parece que eles vão, aí cai muito, aí dentro da sua fala, vai muito nisso que você estava falando. É como se eles não quisessem perder aquele amparo, né? Aquele guia de perto ali, porque eu fico imaginando. Eles viram só coisas impressionantes. Eu fico imaginando aquele dia da tempestade que Jesus vem andando por cima da água, né? Eu fico imaginando eles, né? Quando ele chega em Jerusalém, é aplaudido daquela forma e todo mundo. E cada discípulo, como nós, assim, vai tendo uma visão. Judas viu ali que aí quando Jesus vai embora novamente, ele acha que Jesus não soube aproveitar politicamente aquele momento ali. E Jesus podia ter aproveitado mais. E os outros ficam assim... não sei se o medo de vigiar é ver alguma coisa, né? E achar que o irmão querido já vai... Então, às vezes, a gente, ainda mais nesse momento que a gente está passando, às vezes a gente quer fechar os olhos para a maldade do mundo, porque a gente tem que buscar dentro de nós a coragem para passar por todos esses momentos, né? Então, foi muito interessante essa questão do orar e vigiar. E exatamente. E aí, conforme pegar esse gancho que você está falando mesmo, né? Os 3, né, dos 12, né? Com exceção de Judas, que já tinha saído, né, para fazer a parte dele no combinado com o Sinédrio. Você imagina, você ser um dos 3 que é convidado por Jesus para subir no monte com ele. Nesse momento que ele está revelando que vai passar por tudo aquilo e você não quer, mas você foi convidado para estar com Jesus ali naquela hora, de estar ali com ele orando, mostrando mais uma lição, né, ter mais um momento de Jesus, com Jesus ali. E aqui no Boa Nova, no capítulo 27, o João era o mais novo de todos os discípulos, né? E João, quando passa isso tudo, ele não entende por que ele tinha tanto sono, porque ele não conseguia ficar com o olho aberto de jeito nenhum. E isso é uma coisa que ele carrega durante muito tempo, mesmo depois da partida do mestre. E ele ficava se perguntando, poxa, nenhum momento, né, eu consegui ficar acordado, né, pegando até... Jesus falou com eles 3 vezes, né, vocês não conseguiram ficar acordados comigo nenhuma vez. E aí João fica com aquilo na cabeça e depois que Jesus retorna para a parte espiritual, ele volta, né, para falar com João, que está nessa inquietação toda, e Jesus vai dizer o porquê, né, daquele momento, né? Enquanto Jesus naquele momento estava realmente relembrando a nossa necessidade de fidelidade a Deus, que a gente precisa se colocar nas mãos de Deus mesmo, né? Os desígnios dele, de trabalhar nosso livre-arbítrio da melhor maneira, que é seguindo as orientações de Deus, e ainda mais ele que tem contato direto com o Pai. E ele fala que naquele momento o sono acontece porque também era uma lição, né? Ele vai ressaltar que ele, naquele momento que ele estava ali no horto, né, em oração, em prece, ele estava dando um exemplo. Mas eles também eram um exemplo de como muitas das vezes a gente precisa fazer um sacrifício pessoal enorme para poder estar conectado com Deus. Que é isso, eles se deixaram vencer pelo sono. E aí, quantas vezes a gente se deixa vencer pelo sono como eu já comentei, né? O sono da ignorância, o sono da invigilância, o sono realmente do sofrimento, né? Que a gente fecha os olhos. E aí, quando João ouve isso, Jesus fala, né? Da questão de que muitas das vezes a gente está despreocupado das coisas do céu,
né? E que a gente precisa sempre lembrar do sacrifício pessoal. E aí, como eu estava só comentando para poder encerrar minha fala, eu achei interessante Jesus chamar 3, né? Jesus não precisava subir ao monte para rezar com 3 pessoas, sabendo que eles iam dormir, né? E aí Jesus leva os 3 também para essa questão do destaque da gente refletir, né? Por mais que a gente, no momento das nossas provas, das nossas dificuldades, a gente chame as pessoas para estar com a gente, no final a batalha é sozinho, né? Tem os amigos, tem a família, a gente tem todos esses conhecimentos, mas no final é sempre entre a gente e Deus, né? O que a gente fez das nossas escolhas, o que a gente fez com aquilo que a gente adquiriu. Então, até pela questão do conhecimento da doutrina, né? Pra gente aqui nesse momento, tudo que a gente está estudando, a gente quer compartilhar. Então, se faz bem pra gente, a gente quer compartilhar. Mas essa mensagem vai chegar para aqueles que querem ouvir, né? Não adianta a gente querer abrir a cabeça das pessoas e colocar a verdade ali dentro, porque não é assim que funciona. Então, eu acho bonita essa lembrança do Cristo, né? Da necessidade do devotamento, da fidelidade a Deus, mas também do sacrifício. E que no final das contas, você está sozinho. Você responde por você. E quando o João recebe essa notícia, eu acho que ele fica um pouco mais aliviado, né? Um pouco mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar sempre, né? Vigiar, orar, não deixar cair em armadilhas de lobos, porque só lobos caem em armadilhas para lobos, né? Tem alguma passagem do Evangelho que fala isso. Então, é para a gente sempre lembrar dessas lições do Cristo para o nosso dia a dia, não só como uma coisa estanque no tempo, né? Eu também fico um pouquinho chateado quando eu acabo dormindo no meio da prece. Eu sei como é que é. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? É um momento bastante complicado, né? Que está acontecendo para toda a história, né? É um momento também que a gente chegou naquele ponto que Jesus vai ser preso, né? Vai ser capturado ali de uma forma totalmente injusta. É também um momento lotado de simbolismo. Desde que começa até o final, a gente ia ficar falando aqui um seminário de 50 dias aqui o ano inteiro falando e não ia acabar. E uma parte que é muito conhecida é aquela que quando Jesus vai ser capturado, né? Chega os soldados, seguram Jesus e Pedro cria aquela confusão e puxa a espada, a faca, que deveria ser uma faca de peixe, né? Ele era pescador, né? Devia ser puxou a peixeira e cortou a orelha do soldado, né? E a Amélia Rodrigues, naquele livro Até o Fim dos Tempos, ela fala desse soldado. O nome dele era Malco. E quando Pedro corta, Jesus fala: Pedro, embainha a tua espada. E aí a gente costuma falar essa frase de um monte de jeito diferente, né? Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus estava mostrando a lei de causa e efeito ali. E quando Jesus vai lá e põe a mão na orelha do soldado, ele cicatriza aquela orelha. Ela conta isso pra gente no livro. Ele não refaz a orelha do homem, né? E isso acabou gerando um problema lá no futuro. Aí eu vou contar um pouquinho da história desse camarada. Aquilo ali era a marca das pessoas que praticavam roubo, quem tinha a orelha cortada. Então ele ficou estigmatizado. Depois de todo o ocorrido, ele fica estigmatizado. E ele era um cara que ele estava sempre querendo andar colado com as autoridades para poder ter uma voz de comando, né? Para poder ter um status ali. E ele não consegue mais isso. Então ele sai de Jerusalém, vai para Roma e lá ele leva essa amargura toda com ele. Ele guarda isso tudo dentro dele. E ele consegue, depois que muda o império, depois que muda o pessoal que mandava ali, ele consegue se juntar com os caras que estavam perseguindo cristãos. E com isso, ele começa, com aquela raiva toda que ele estava guardando, porque na cabeça dele a culpa era de Jesus, né? A culpa era de Pedro, de Jesus, dos seguidores do Nazareno. Então ele começa a perseguir todo mundo e maltratar muito. Em determinado momento eles conseguem pegar o Pedro. E ele reconhece o Pedro.
E quando ele reconhece o Pedro, ele começa a torturar, bater muito no Pedro, começa a gritar para ele, olha o que você fez com a minha orelha e tal. E aí Pedro, nessa hora, Pedro lembra daquela cena lá de trás. Pedro nunca teve a oportunidade de pedir desculpa para aquele cara. Na hora, Pedro também, a gente sabe que Pedro era um cara brabo, na hora ali ele não ia pedir desculpa mesmo. Mas depois, com o tempo, esse corte que Pedro fez na orelha dele transformou Pedro também. Né? Que Pedro carregou aquilo no coração, aquela mágoa de ter feito aquilo. E o cara carregou aquela raiva de ter acontecido aquilo com ele. Os dois carregavam a mesma coisa. E quando ele encontra Pedro e começa a bater, Pedro ajoelha para ele e começa a pedir desculpa. E aí os soldados que estavam com ele falam, pô, esse cara é um dos mais importantes dos seguidores do Nazareno. E ele está ajoelhado ali para o Malco, vamos crucificar o Malco junto, que o Malco deve ser importante também. E quando eles prendem o Malco, o Malco na hora lembra que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? E o mais interessante disso é que a Amélia Rodrigues ela fala que há espadas que são invisíveis, que despedaçam vidas, esfacelam esperanças, ceifam ideais. Né? O Pedro, ele como agressor, dominado ali pela raiva, ele atacou o Malco com uma espada visível. Mas aí o Malco, agredido, dominado pela raiva ali, ele se converteu isso tudo em ressentimento. E a Joana de Ângeles chama isso de espadas invisíveis. E a Meimei também vai falar que toda a mágoa que a gente carrega é um ponto cego ali no nosso, né, na nossa existência. Uma coisa que depois a gente vai ter que voltar lá e vai consertar. O Pedro, ele na hora ali, ele se arrepende e fala com ele. O Pedro, depois dali, segue em frente. Mas eu fico imaginando ele, como é que fica depois, né? Ele morreu com raiva de Pedro ainda. E depois a gente não tem mais notícia dele. Nem espiritualmente, nem nada. Né? Caramba, a história é muito interessante e é impressionante como até os algozes, né, principalmente em Pedro, os algozes de Pedro, assim, tem uma... Esse a gente não sabe, né, mas o guarda que estava lá na crucificação de Pedro, a transformação dele depois de um tempo é bem bacana, ele se converte, ele tem uma filhinha doente que depois é até curada. E foi um estudo muito proveitoso e demonstrar... Eu fiquei pensando agora que você falou nos pontos cegos, né? Que a gente evite esses pontos cegos na nossa vida. Que esses pontos cegos, eles podem aparecer de forma bem sutil, né? A gente sempre tem que enxergar bem dentro da gente onde que está o nosso orgulho, onde que está o nosso egoísmo, que é por aí que a gente, na nossa caminhada, a gente pode ir deixando esse monte de ponto cego aí e ter que voltar lá para embanhar a nossa espada, que a gente está carregando um monte aí sem perceber. Quando você começou a falar, você falou daqueles que conheciam o mestre, viram tudo, do Judas, né? Sim. E mesmo assim não fez. Pedro fez isso naquele momento, quando corta a orelha. Exato. Verdade, e aí o vigiar e orar, né? Como a gente falou também. É a questão que até Emmanuel comenta, que ele fala, não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida. E a gente não faz isso, né? No nosso cotidiano a gente acaba esquecendo. E aí acaba trazendo ou deturpando as palavras de Jesus ou negando a Jesus no nosso cotidiano. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, gente. Se cuidem. Até breve. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali estarei.